Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, doutor? Isso. Muito boa tarde. Boa tarde a você, Cris. Obrigada por receber o convite, vir ao nosso programa e dispor da sua agenda. Obrigado, é um prazer receber esse convite e falar sobre essa doença tão frequente na população. Certo, as dores nas pernas, né? Quais são os problemas de circulação? O doutor Tiago contribuiu conosco, ele trouxe umas fotos e uns vídeos e a gente vai explicar para vocês quase que como uma aula, né, doutor? Exatamente. Bom, Cris, para a gente falar de varizes, a gente precisa entender um pouco como funciona isso. Então, muitos pacientes que chegam no consultório têm problema na veia safena e falam, doutor, mas eu vou tirar essa veia, não vai fazer falta? Então, a gente precisa entender que a gente tem dois sistemas de veia que levam o sangue de volta para o coração. Então, tem as veias superficiais que dão origem às varizes e as veias profundas que estão dentro da musculatura. Então, essas veias que a gente vê que os pacientes vão em busca do consultório são veias superficiais, então, ou seja, não vão fazer falta uma vez que estão doentes. 90% do sangue passa através das veias profundas e somente 10% através das veias superficiais, que são as veias varicosas. A gente tem isso na foto? A gente vai mostrar. Ah, certo. E é importante a gente falar de varizes e saber que é um conjunto de sintomas chamado insuficiência venosa crônica, que vai desde a queixa estética do paciente, ou seja, o paciente procura o consultório às vezes com uma queixa estética, paciente jovem, até os quadros de afastamento do trabalho, de úlceras varicosas, alterações na pele, toda essa sintomatologia. Então, assim, seria mais fácil de diagnosticar? Isso, o paciente já procura o consultório muitas vezes com o diagnóstico, porque é um diagnóstico visual. Ele chega e fala, eu estou com varizes. E essa doença venosa crônica, um dos sintomas é a varizes, é acompanhado de sensação de peso, de dor nas pernas, de alterações da coloração da pele. Isso tudo faz parte desse conjunto de insuficiência venosa crônica e nele está incluído as varizes. E doutor, os vasos, aqueles vasinhos que normalmente, eu não sei, muitas mulheres têm, acho que a maioria tem, eu não sei exatamente, porque elas se transformam em varizes? Isso, eu trouxe até umas fotos, se a gente puder colocar, para poder explicar isso bem para os pacientes. Então a gente vê como eu costumo dizer para os meus pacientes, que é como se fosse uma árvore, que a gente tem o tronco principal, a gente tem os galhos e as folhas. Às vezes aqueles vasinhos pequenos na perna são aqueles que a gente está vendo ali, são as folhinhas, mas pode representar uma doença mais profunda das veias. Então a gente precisa fazer um diagnóstico preciso para não ter o problema de, doutor, fiz a escleroterapia, que é a secagem de vasinhos, e voltou os vasinhos. Então, com essa imagem ampliada, a gente consegue ver bem como funciona esse sistema. É uma ligação de vaso, o sangue circula como se fosse dentro de canos realmente, entendeu, Cris? Certo. E, no caso, assim, diminui muito a qualidade de vida da pessoa, né? Diminui. Inclusive, é uma das principais causas de afastamento do trabalho é a doença venosa crônica. Então, aqueles pacientes com úlceras que não cicatrizam, às vezes de 10, 20 anos, a medicina tem evoluído muito para ajudar esses pacientes a curar essas feridas. Você falou no trabalho. Essas atividades laborativas da pessoa tanto ficar muito tempo sentada, muito tempo em pé, isso interfere? É uma pergunta interessante, Cris. Interfere. A gente sabe que a força da gravidade faz com que o sangue tende a ficar represado nos pés. Quando nós andamos, a musculatura da batata da perna, ou seja, a panturrilha, funciona como um coração periférico, fazendo com que um sangue, com a nossa contração muscular, volte novamente para o coração. Então as pessoas que ficam muito tempo de pé, muito tempo sentadas, sem caminhar, acabam represando esse sangue nas pernas, dando origem às varizes. E a partir de quantos anos, mais ou menos, isso já pode acontecer? Existe na idade infantil a varize? É uma outra pergunta muito interessante. Os pacientes que têm varizes abaixo de 14, abaixo de 12 anos, sempre esses têm que procurar a investigação de um especialista, porque pode ser um sinal de uma malformação congênita, ou seja, a malformação dos vasos. Esses pacientes abaixo de 14, de 12 anos, não é normal terem varizes. Não é normal? Não é normal. Meu Deus. E colocar uma outra coisa que a gente sempre escuta falar assim, eu tenho dor nas pernas, eu vou colocar as pernas para cima. É mito ou verdade? Exatamente, Cris, isso que a gente acabou de explicar. Como a força da gravidade faz com que o sangue
tende a ficar represado nas pernas, a pessoa, quando eleva as pernas, ela melhora essa circulação, melhora o retorno de sangue para o coração e alivia esse inchaço e essa dor nas pernas. A gente tem alguma foto que ilustra? Isso, tem mais uma foto que eu trouxe também para ilustrar isso daí, que é como se formam esses vasinhos que muitas das vezes acomete tanto o homem, mas é uma queixa muito estética das mulheres, que também demonstra às vezes, é como se fosse um iceberg. Aquilo ali é só na pele, é só o que a gente está vendo, mas por baixo da pele a gente tem que ver o sistema venoso como um todo, porque a pessoa pode ter um problema mais profundo e não está visualizando. Aquilo ali é como se fosse a camada da pele. Exatamente, certo. Ali a pele a gente está vendo só os pequenos vasos, mas a paciente tem problema também nos vasos mais profundos. Certo, tem uma outra foto? Tem? Pode botar a próxima, por favor? Trouxe um vídeo também, Cris, para mostrar como as varizes são desenvolvidas. Quer entrar com o vídeo agora, então? Isso, vamos mostrar o vídeo. Vamos mostrar o vídeo que fica fácil para os telespectadores entenderem isso que a gente está conversando. Então, essa é uma veia normal. A gente pode observar ali o fluxo do sangue passando através de válvulas, que são aquelas estruturas que estão abrindo e fechando. Então, o sangue ele sempre vem da veia dos pés, dos membros inferiores para o coração. Por vários fatores genéticos, vários fatores de trabalho, gestação, essas válvulas vão ficando dilatadas. Com o tempo, essa dilatação das válvulas faz com que o sangue, ele, ao invés de seguir só numa direção, ele começa a subir e descer. E com o avançar da doença, ele só desce. Então faz com que a pessoa fique com aquelas varizes calibrosas, como a gente vê aqui no vídeo, faz com que ela tenha inchaço, edema nas pernas, alteração na cor da pele e, por final, abra feridas na perna. Isso também a gente tem foto para mostrar aí, vê se vocês acham, não tem a foto para mostrar? Então, essa doença, ela tem vários níveis de gravidade, desde a queixa estética, que é essa primeira foto, que a gente mostra que é uma queixa basicamente estética, que é a fase inicial da doença venosa, até o próximo estágio da doença, que já seria associada, já tem aquelas veias mais esverdeadas, associado aos vasinhos, ou seja, é que ela chama a veia nutridora. Não adianta a gente secar só os vasinhos superficiais se a gente não tratar essas veias mais calibrosas que alimentam, como a gente mostrou na foto anterior, como se fosse uma árvore. O estágio posterior a esse daí, se a pessoa não se tratar, é realmente o estágio das varizes mais calibrosas, tá? Pode estar acompanhado de inchaço nas pernas. Isso dói. Dói, o paciente pode sentir dor, principalmente se ele tiver a ferida. Aí já é a alteração que o paciente tem, de alteração na cor da pele, isso tudo são fases evolutivas da mesma doença, que é a insuficiência venosa crônica, até o paciente abrir a ferida. Que é essa foto que, chegando nessa fase, o paciente deixa de ir ao trabalho, deixa de estar no convívio social. E assim, só para entender um pouquinho, daquele primeiro estágio, nem todos levam a esse processo final. Não, como é que é isso? Exatamente, Cris. São estágios diferentes. Ou seja, daquela árvore que eu falei, do tronco, dos galhos e das folhas, o paciente pode ter doença em vários locais diferentes. Ou seja, ele pode ter doença em vários vasos diferentes. Ou seja, ele pode ter só a doença leve ou só a doença grave. Não necessariamente uma doença leve vai evoluir para aquela ferida. Isso para frente. Para frente, exatamente. A gente sabe também, dentro desse contexto da varize, dor nas pernas, a meia elástica, ela funciona? Quais são os prós e os contras desse uso? A meia elástica, Cris, ela deve ser prescrita por um especialista, um cirurgião vascular. Por quê? Primeiro, o paciente pode ter doença nas veias e também doença nas artérias, entupimento nas artérias. Uma vez que ele tem essa deficiência das artérias, muitas das vezes está contraindicado o uso da meia elástica, porque ela comprime a circulação e se ele estiver numa fase crítica, que a gente chama, não deve ser usada. Além do mais, cada pessoa tem um tipo correto de meia elástica, de compressão, que pode ser de uma compressão suave a uma compressão um pouco mais forte. Então, o especialista deve prescrever, mas bem prescrito é um ótimo tratamento adjuvante nas varizes. E a gravidez provoca varizes? Sim, Cris, não é mito. A gravidez realmente, pelas alterações que ocorrem durante a gravidez,
a mulher passa a aumentar o útero, comprime as veias do abdômen, o que dificulta também o retorno do sangue para o coração. Além disso, aumenta o volume de sangue que circula no coração da mulher, predispondo ao aparecimento das varizes durante a gestação. Então, gente, o doutor, né, como sempre, a gente aqui vê que o caminho é procurar um especialista. Às vezes a pessoa está ali com a meia, passou numa loja que vende a meia, acha que é o ideal para usar, porque alguém falou, né, o Dr. Google falou, e não é o Dr. Google, são os especialistas. A gente vai chamar um breve intervalo comercial e no próximo bloco a gente vai trazer quais são os exames que são feitos hoje e quais são os tratamentos para você melhorar a saúde, a qualidade da saúde da sua perna, das varizes, ou enfim, onde você estiver localizado. A gente volta já. Voltamos com o Dr. Tiago Coutas, especialista em cirurgia vascular. Doutor, voltamos agora para falar sobre a cirurgia, sobre o diagnóstico desse tratamento da varize. Cris, o diagnóstico, muitas das vezes, foi o que eu já comentei anteriormente, o paciente já chega falando sobre o diagnóstico, que é uma doença visual. Mas é importante, como a gente faz na nossa consulta, a gente faz o ecodoppler na própria consulta. Então, quando o paciente vem com essa queixa, a gente já faz o ultrassom, que é um aparelho que a gente faz para visualizar as veias, justamente para a gente saber se aquelas veias mais profundas também estão acometidas por doença, ou se são só aquelas veias superficiais. Já na primeira consulta? Na primeira consulta. E o próximo passo? O próximo passo, a gente vai programar o tratamento para esse paciente. Se a gente vai fazer uma coisa mais simples, se é realmente só aquelas veinhas dilatadas ou se ele tem varizes mais grossas associadas. Falando nesse próximo passo, o que avançou, né, na medicina dentro do diagnóstico de varize, do tratamento? Cris, nos últimos 10 anos, a especialidade da cirurgia vascular avançou muito nesse campo, principalmente no tratamento das varizes calibrosas e das telangiectasias, que são esses pequenos vasinhos que a gente mostra. O tratamento convencional, trouxe um vídeo para ilustrar, ele é feito através de um corte na virilha e um corte no tornozelo. E a gente sobe um dispositivo e praticamente puxa, arranca a veia. Esse tratamento é o tratamento de eleição, hoje ainda é praticado no mundo inteiro, mas tem as suas complicações. Uhum. Tá? Conforme a gente pode observar, a gente sobe um arame pela veia, na veia doente, principalmente na veia safena, e a gente puxa, arranca a veia. Com isso, a gente tem uma grande incidência de hematomas, porque a gente tem a desconexão, ou seja, arrebenta aqueles pequenos vasinhos que estão ligados à veia maior, no caso a safena. E isso gera o paciente hematoma, dor, um tempo de recuperação mais prolongado, dificultando às vezes 15 dias o paciente precisa repousar, afastamento longo do trabalho, hematomas. Quanto tempo aproximadamente, assim, doutor? Ou é de pessoa para pessoa? A cirurgia convencional, ela realmente, a recuperação é bem mais lenta. Às vezes até 15 dias, 20 dias a pessoa está com hematoma, está com dor ainda. E foi introduzida em 1999 por um médico espanhol, ganhou grande aceitação nos Estados Unidos para rápida recuperação, ou seja, o paciente tem que voltar ao mercado de trabalho rápido. Eu trouxe o vídeo também para ilustrar, que é o tratamento com endolaser. Como funciona esse tratamento? Não há corte na virilha, não há corte no tornozelo. A gente, através do ultrassom e equipamento de laser, a gente vê a veia e a gente sobe com uma fibra ótica muito fina dentro da veia. E através do calor gerado por esse laser, ocorre o fechamento da veia, ou seja, a veia deixa de ficar doente. Então, conforme a gente pode ver ali no vídeo, a fibra navegando dentro da varize, dentro da veia grossa, também geralmente usado para safena, e a gente começa a disparar o laser dentro da veia. E essa veia vai deixando de ficar doente, uma vez que ela é colabada, ou seja, é uma termoablação, que é o nome que a gente dá para esse procedimento. Você pode ver ali, Cris, que a gente não arrebenta aqueles vasinhos que estão conectados à safena. Ou seja, você tem muito menos hematoma, menos dor e uma recuperação muito mais rápida ao trabalho.
Essa é a tecnologia que a gente usa atualmente para o tratamento das varizes de grosso calibre. E qualquer pessoa pode fazer? Tem algum risco? Qualquer pessoa, inclusive é indicado para pacientes idosos, que não pode ser submetido a um procedimento de grande porte. A gente dá preferência ao tratamento com o laser para as veias de maior calibre. Tem internação, doutor? Como é que é isso? A gente, dependendo do caso, a gente pode fazer no próprio consultório ou em internação hospitalar, dependendo do caso do paciente. E nesse caso, então, os hematomas eles não são comuns? Eles não são comuns, comparado à cirurgia convencional, uma vez que a gente preserva esses ramos, não é comum. E, desculpa, o tempo de recuperação? Eu, particularmente, dependendo do paciente, 2 dias eu libero ele para trabalhar, para voltar para as suas atividades normais, sem problema nenhum. Agora, vamos falar de um investimento, porque não deve ser esse investimento. Aqui na nossa cidade, a gente conta com esse a laser, como é que chama o aparelho? Endolaser. Endolaser? Isso, Cris. A gente está trazendo o serviço para cá, em Petrópolis. A gente vai fazer não só o endolaser, mas também a gente vai fazer o que a gente chama laser transdérmico, que são para aqueles pequenos vasinhos bem estéticos. A gente também vai associar o laser às aplicações, que também acelera o resultado do tratamento. São 2 tipos de laser diferentes e a gente vai trazer essa tecnologia para a população de Petrópolis. Que bom, gente. Eu não digo que a Diagnóstico traz sempre novidades, traz sempre profissionais expandindo, né? Trazendo novas tecnologias, novos avanços na medicina aqui para a nossa cidade. E você vai funcionar onde, doutor? Aqui nós temos a nossa clínica Varilaser no Rio, que a gente atende Ipanema, Barra Tijuca, e nós estamos com a parceria com a clínica Nuage aqui em Petrópolis, onde nós vamos fazer todo esse atendimento, todos esses tratamentos que vocês viram ali, vai estar disponível na clínica Nuage agora a partir de janeiro. E o acesso, como é que funciona isso para uma pessoa, eu não sei, é uma pergunta que provavelmente as pessoas vão se fazer. Plano de saúde, qual é a cobertura disso? Cobre, o plano de saúde, a gente atende pelo plano de saúde normal. A única diferença vai ter que ser avaliado o caso da pessoa. Quantas fibras a gente vai precisar usar, do laser. Isso tudo é uma avaliação da consulta, mas o plano de saúde cobre grande parte da cirurgia, sim, Cris. Por parte estética. Exatamente. Então, gente, conversando comigo aqui, o doutor quer falar mais alguma informação sobre a parte de varize, acrescentar mais alguma coisa, alguma dica? A dica que eu dou é para os pacientes procurar realmente o especialista. Porque, como a gente viu, pode ser uma doença simples, mas pode ser uma doença com evolução também de afastamento do trabalho, de debilitação. Então, o importante é procurar seu médico cirurgião vascular para lhe dar as orientações e o tratamento adequado. E para a mulher que tem eu tenho aqui, não vou nem mostrar, porque está muito feio, mas assim, é parecido com aquele que a gente viu ali na televisão. Na maioria das vezes a gente acaba não procurando a solução, vai levando. Isso traz alguma consequência a longo prazo? Cris, hoje o tratamento avançou muito. A gente tem, porque muitas mulheres não procuram tratamento porque acham que vai doer, a picada. Então hoje a gente, que demora muito às vezes. Então a gente tem um avanço muito grande na especialidade nessa área, com resfriamento da pele, com aparelhos para paciente não sentir dor, com laser transdérmico, que associado ao tratamento de escleroterapia, só o laser acelera muito. Vasos na face a gente também trata. Então isso tudo vem agilizar e dar conforto ao paciente. Aonde mais a gente tem, assim, normalmente aparecimento? É nas pernas? O local mais comum é nas pernas, Cris. Nas pernas. Então, gente, fica aqui a dica do doutor. E agora, contar com esse serviço aqui na cidade vai ser muito legal, muito importante. É um avanço que chega pra gente aqui, para o telespectador, para o paciente. E a gente pode procurar, então, tem um telefone, Tem o nosso site no Facebook, quem quiser procurar lá no Facebook, pode perguntar, lá está todos os nossos aparelhos, foto de cirurgias. Qual é o Face? É o Facebook /Clínica Varilaser. /Clínica Varilaser. Então, gente, se vocês tiverem mais alguma e quiser saber mais alguma informação, a gente sempre depois da entrevista, a gente vai subir com essa entrevista, você pode rever. Você também pode rever quartas e sextas, no mesmo horário do nosso programa ao vivo, de 14 às 15 horas. E assim, a Diagnóstico fica cada vez mais feliz de receber pessoas e ver qualquer diagnóstico sob um olhar de um especialista. Muito obrigada, Dr. Tiago, pela sua entrevista, foi muito importante os seus vídeos, ele trouxe pra gente um material muito bacana. Pode se despedir das pessoas.
Cris, obrigado pelo esse espaço aqui, a gente está falando de uma doença tão importante, e agradecer a atenção dos telespectadores também. Boa tarde. Muito boa tarde, gente. Não esqueçam do pensamento positivo, cuidar do seu corpo, cuidar do seu pensamento, né? Como a doutora trouxe pra gente uma informação, e ser feliz é possível e passar de pessimista para otimista também. Tenha uma semana maravilhosa, tudo de bom e vamos em frente.